manter a constância? Melhor do que começar bem é terminar bem. Você sabia disso? O problema das pessoas é que a maioria delas não sabe como manter a constância para terminar bem. A maioria das pessoas começa muito bem, mas no meio do caminho não dá conta e desiste e não consegue terminar bem, para no meio do caminho. E eu quero falar com você sobre isso aqui nesse vídeo. Então, só que antes de comentar, falar um pouquinho mais, eu quero te convidar você para se inscrever no meu YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, ativar o sininho e também você me seguir nas redes sociais, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre constância. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes nesse ano você teve projetos que você começou e você já parou? Eita, começa a pensar aí. Quantos projetos você começou em 2023 e você já parou em 2023? Esse é o problema das pessoas. Todo mundo tem sonhos, começa um ano cheio de planos, mas não consegue manter a constância. Não consegue se manter constante para chegar até o final. E isso traz o quê? Muita frustração. Eu não sei o que é que você deixou no meio do caminho. Um propósito com Deus, um hobby, uma nova rotina, uma faculdade, um curso de línguas, um relacionamento. Então, quando nós decidimos por algo novo, você sabe que para uma sinapse, ela precisa de 21 dias para ela se formar. Então, quer dizer, você começa uma aula de espanhol, ou de inglês, ou de francês, você não vai da noite para o dia falar. Você precisa fazer 21 dias ali para começar a sinapse. Um novo hobby, um novo esporte, né? Treinar, tênis. Eu lembro quando eu comecei o tênis. Eu comecei o tênis, fiz muitos anos, parei e aí voltei depois da pandemia e tive uma lesão no joelho, tive que parar. Olha só que interessante, eu fiquei 1 ano treinando e parei 8 meses porque eu tive uma lesão no joelho e tive que fazer uma cirurgia. E quando eu voltei, eu falei, meu Deus, eu vou voltar do zero, vou perder tudo, já era, porque foi difícil o início. Aí o meu treinador falou, meu Deus, esses 8 meses você ficou fazendo tênis escondido, você tá muito melhor, você voltou, você não esqueceu nada, você tá até melhor, que coisa interessante. Agora, imagina se eu tivesse deixado o tênis para trás. Eu quero jogar tênis, mas aí no meio do caminho eu tive uma cirurgia, rompi o ligamento, LCA, tive que passar pelo processo de reabilitação. E aí, nesse meio do processo eu vou largar a mão? Quer dizer, eu permaneci, tive um stop por causa de uma cirurgia e voltei. E quando voltei eu não esqueci, estou praticando para me tornar o quê? Melhor. Então, nós temos no dicionário o significado de ser constante é algo que não muda, que não varia, é algo fixo. E isso pode ser aplicado em muitas áreas das nossas vidas. Agora, por que nós temos tanta dificuldade em manter constância naquilo que propomos a fazer? E a verdade que eu quero dizer para você é, quando você não é movido por um propósito, você não vai continuar. Então, você precisa definir seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Por que você está fazendo aquilo? Você está fazendo aquilo porque você ama de verdade? Você vai pagar o preço de verdade? Porque aí você vai fazer. Ou você está fazendo isso para agradar alguém? Ou para ser visto? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Você vai parar no meio do caminho. Então, o que acontece? Ser constante requer você colocar energia. Então, a minha pergunta aqui para você é, onde você tem colocado a sua energia? Talvez você tenha colocado sua energia em algo específico no seu trabalho, na vida profissional, financeiro, casamento, ministério, vida com Deus. Então, o que acontece? A constância está relacionada a pequenos passos, a se manter. Não importa como você vai começar, importa que você vai começar. Como eu falo no devocional para o novo cristão, né, o recém-convertido, você precisa fazer devocional, ler a Bíblia todo dia. O cara se assusta, fala, começa 5 minutos. Começa ouvindo, falando com Deus. Leia a Bíblia, um versículo, um capítulo por dia. Daqui a pouco você tem fome da palavra. É manter a constância. O problema é que as pessoas, elas começam, vou fazer tudo, vou ganhar o mundo, vou fazer milhares de coisas. No meio do caminho elas se atropelam. Elas não têm mais força, elas param no meio do caminho. Elas não conseguem manter a constância.
Elas precisam trabalhar a mente. Quanto mais tempo você passa com a sua mente voltada no seu foco, qual é o seu foco de vida? Você sabe? Você tem claro aonde você vai chegar? Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Você precisa ter claro, porque senão você fala assim, não, eu quero, agora eu falei, eu quero jogar tênis porque eu quero um hobby novo. Então eu me propus a fazer aquilo. E eu estou o quê? Fazendo meus treinos, me mantendo constante. Mesmo que eu tive aquela parada por causa da cirurgia, eu consegui voltar, eu trabalhei, eu vou voltar, não vou parar. Agora, existem pessoas que começam grandes projetos e elas não se mantêm constantes. Elas, por algum momento, por algum motivo emocional ou físico. Agora, existem os motivos físicos, é verdade. Problemas de saúde, aconteceu o meu. Mas você precisa colocar metas pequenas, específicas, para você chegar no teu resultado. Então, vamos lá. Esse ano, meu resultado é muito a longo prazo. Então, qual é a minha meta de 2023? Qual é a meta de 2024? E muito importante, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Olha o que fala aqui em Isaías 40:31. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Olha só, gente, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Se você está cansado, a vida cansa, tudo cansa, o ministério cansa, trabalho cansa, profissão cansa, família cansa, filhos, o seu casamento, você tem que investir, você tem que mudar, você tem que se esticar, mas você precisa ter o quê? Qual é o seu objetivo? Qual o propósito de vida? Ter claro, eu tenho um propósito de vida, eu tenho claro o meu propósito de vida no meu casamento, na minha família. Então, com isso, eu consigo me manter constante. O que é manter constante? É investir no meu casamento, investir nos meus filhos, investir no meu ministério, investir na minha profissão. Para você ter força, ser constante nos seus compromissos, nós precisamos esperar no Senhor. E aqui está o problema, as pessoas estão tão imediatistas, elas estão tão... tudo para ontem. Você não quer esperar nada. É assim, faço uma campanha, oro, as coisas não aconteceram em um ano, você já desiste. Nem um ano, vamos botar aí. Em um mês, as coisas não acontecem em um mês como você gostaria e você já desiste. Peraí, gente. É complicado isso. Porque as coisas não vão acontecer da noite para dia. Eu falo muito que o nosso tempo de acontecer as coisas não é o tempo de Deus. Então você precisa entender que qualquer resultado que você desejar envolve esforço, vai envolver processos, vai envolver sacrifícios. É como eu falei de um atleta no outro vídeo. O atleta, para ele chegar no alvo, ele precisa manter a constância no treino, na rotina, na alimentação, precisa manter o foco. Um atleta, ele não ganha da noite para o dia porque ele é lindo, porque alguém vai lá e dá para ele. Não. Existe um processo. E eu quero dizer para você, não se perca no meio do processo. Não se frustre no processo. O problema maior das pessoas é frustração. Elas são tomadas pela frustração, os sentimentos começam a embaralhar, a mente delas são tomadas, elas ficam totalmente perdidas e elas começam a ouvir vozes que não são as vozes certas. Elas começam a ouvir vozes que vão tirar ela do caminho, tirar ela do processo, tirar ela de chegar até o alvo. Então eu quero dizer para você, não seja refém dos seus sentimentos. Você precisa separar decisão de emoção. São coisas distintas. Você não sente vontade de treinar? Treina a si mesmo. Você não tem vontade de orar? Ore a si mesmo. Você não tem vontade de acordar cedo? Acorde a si mesmo. Faça sem querer. Faça sem querer. Isso vai te manter constante. Ok? Então era isso que eu tinha para falar para você. Lembrando você de você permanecer aqui ou se inscrever no meu canal nas redes sociais, ativar o sininho. Tem vídeo toda semana, tá bom? Um beijo. Fica com Deus.